capítulo 20, a partir do verso 1. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Até aí. Podeis assentar, vamos orar ao Senhor. Deus, nós mais uma vez nos achegamos ao Senhor, no teu altar, em oração. E suplicamos ao Senhor, ó Deus, que nessa hora, que o Senhor despeje sobre nós da sua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, nós louvamos, nós tivemos momentos de adoração, de louvor, de oração, ó Deus, e que nosso culto prestado ao Senhor chegue ao seu trono de graça e de glória como cheiro suave, ó Deus. E em resposta à nossa adoração, em resposta ao nosso culto, que o Senhor derrame sobre nós da sua palavra nessa hora. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Deus, pois necessitamos. Nós temos fome e sede da sua palavra, Deus. Nós que viemos até aqui, ó Deus, para cultuar ao Senhor, viemos também, ó Deus, para sermos alimentados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, exortados pelo Senhor, ó Deus. Nós convidamos nossos irmãos e amigos para estarem aqui, ó Deus, pois cremos que só o Senhor pode salvar o ser humano. Por isso, ó Deus, que a sua palavra também traga salvação nessa noite. Em nome de Jesus. É o que oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos diante do relato do apóstolo João. O apóstolo João tem como propósito, em todo o seu livro, escrever de forma universal para a igreja. O apóstolo João, então, está escrevendo ou relatando o ministério de Jesus para a igreja, para nós. E o apóstolo João está no capítulo 20 agora, falando sobre a ressurreição e o aparecimento do Jesus ressurreto. E ele começa narrando, então, no versículo 20, no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, todos nós sabemos, é domingo. E é por isso que nós, cristãos, celebramos o culto, ou nos reunimos para cultuar ao Senhor no domingo. Por quê? Porque no primeiro dia da semana aconteceu um evento extraordinário. E que evento foi esse? Jesus ressuscitou. E nós, por isso, nos reunimos dominicalmente para proclamar que Jesus ressuscitou.
E João está narrando, então, no primeiro dia da semana, bem cedo, algumas versões dizem de madrugada, ainda escuro, uma mulher. Ela sai da sua casa, quiçá talvez ela nem dormiu, e ela vai para o sepulcro. Essa mulher que na sexta-feira foi uma das responsáveis por preparar o corpo de Jesus para colocar no sepulcro. Essa mulher agora volta no domingo. Era um costume continuar e terminar a preparação do corpo. Ela volta de madrugada, bem cedo. E ela chega diante do sepulcro de Jesus. E por que isso? Ela está demonstrando para nós o seu grande amor por Cristo Jesus. Porque esse homem, Jesus, que é Deus, foi esse homem que libertou essa mulher. Foi esse homem que transformou essa mulher. Foi esse homem que mudou a história, a trajetória da vida dessa mulher. Essa mulher, Maria Madalena, amados irmãos, é a mulher que Marcos capítulo 16, versículo 9, vai adjetivar quem é essa mulher. Quem é essa mulher? A mulher da qual Jesus a libertou de 7 demônios. Então essa mulher, ela era muito apegada a esse Jesus. Muito apegada a esse homem, em que ela reconhecia como Senhor, em que ela reconhecia como Salvador, em que foi aquele que transformou a vida dela, que mudou a vida dela. E essa mulher agora, demonstrando o seu amor e a sua devoção, ela levanta de madrugada e vai para o sepulcro. Mas ao chegar no sepulcro, diz o texto que ela olha e vê a pedra removida. Os irmãos sabem que o sepulcro naquela época era uma espécie de caverna, em que se colocava uma pedra para fechar. E não era algo fácil de remover. E aí essa mulher chega e vê a pedra removida, pronto. Essa mulher entra em perfeito desespero. E as primeiras pessoas para as quais ela vai contar é Pedro e João. Essa mulher sai desesperada e vai falar para Pedro e João: levaram embora o meu Senhor. Levaram embora o meu Senhor. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ela diz para os discípulos. Diz o texto que Pedro e João então saem correndo, desesperados, e vão para o sepulcro. Pedro e João se depara com o sepulcro. João chega primeiro, provavelmente porque João era mais novo que Pedro. Chega primeiro, mas não tem coragem de entrar no sepulcro. Pedro, do jeito que é, impulsivo do jeito que é, Pedro já chega entrando. E depara, amados irmãos, com o lugar onde se colocou o corpo vazio. Com as faixas de linho jogadas no canto. Com as faixas que cobriam o rosto dobradas. Pedro, então, em silêncio, não sabe explicar ou não entende a situação, mas depois que Pedro entra, João acompanha. E João, ao olhar, diz o texto bíblico que narra que João, ao ver, entrando, ele viu e creu. João lembrou das palavras de Jesus. Lembrou das palavras de Jesus. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João creu, mas ainda não tinha noção do que tinha acontecido. Pedro, ainda meio perdido, diz o texto, versículo 10, que eles voltam para casa. Mas Maria Madalena volta. O texto dá a entender que houve um certo desencontro. Porque eles foram correndo desesperados, mas na volta não há um contato, não há narrativa de nenhum contato entre eles. E Maria chega diante do sepulcro novamente. E essa mulher desaba a chorar. O texto dá a entender que essa mulher está chorando copiosamente, desesperadamente essa mulher está chorando. Em frente ao sepulcro onde Jesus foi sepultado. Mas num dado momento, essa mulher chorando, diz o texto em que ela se curva, ela se abaixa e olha, provavelmente porque ela viu algo estranho dentro do sepulcro. Que os discípulos não viram. Essa mulher viu. Ela se abaixa e se curva e ela consegue perceber algo diferente. E esse algo diferente eram 2
anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés, no versículo 12. E a mulher, ao olhar aquilo, os discípulos então perguntam, ao ver a situação daquela mulher, e fazem a pergunta: por que você está chorando? Por que você está chorando? E essa mulher responde: levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Um ponto de destaque aqui importante, amados irmãos, é que essa mulher, ao entrar no sepulcro, ao ver aquela coisa estranha, ela se depara com dois anjos. Dois anjos vestidos de branco. E talvez, irmãos, ou provavelmente, possivelmente, se eu e você tivéssemos essa experiência, a gente ia cair deitado no chão. Nós ficaríamos assustados. Nós talvez ficaríamos com medo. Ou então, alguns crentes de hoje se empolgariam. Mas essa mulher, ao que dá a entender o texto, ela não deu bola a dois anjos vestidos de branco. Amados irmãos, isso é um ponto de destaque porque hoje também está muito forte a ideia e o contexto de experiências sobrenaturais, das pessoas que cultuam as experiências, que dão ênfase às experiências sobrenaturais, que buscam essas experiências sobrenaturais, que buscam o arrepio, que buscam o cair no chão, que buscam o falar em línguas estranhas, que buscam o ver a folha pegando fogo, que buscam pessoas revelando o CPF, pessoas que buscam as experiências sobrenaturais, mas devemos aprender com Maria. O meu foco não são experiências sobrenaturais. O foco de Maria Madalena é: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Maria estava totalmente focada no meu Senhor, não nas experiências sobrenaturais. Estão, amados irmãos, tirando Jesus do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Do centro das coisas, do centro das nossas vidas, e estão colocando experiências. E Maria está ensinando para nós qual era o foco dela. Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. O objetivo e o foco de Maria era Jesus, irmãos. Maria estava buscando Jesus. Maria estava desesperada por causa de Jesus. Maria estava chorando copiosamente por causa de Jesus. Maria levantou de madrugada e foi para o sepulcro por causa de Jesus. Nós estamos aqui, amados irmãos, por causa de Jesus. O nosso objetivo, amados irmãos, e o nosso propósito nunca, jamais deve ser para ouvir a voz de taquara rachada do pastor ou de outro pregador. O nosso objetivo não é jamais, amados irmãos, virmos aqui para termos um momento agradável e estarmos juntos, porque nesse tempo de pandemia, né, afinal de contas, nós estávamos juntos sem poder se reunir e agora não, eu vou lá ver os meus irmãos. Ó, legal, muito bom, é importante isso. Mas o nosso objetivo aqui é por causa de Jesus. Nosso propósito é ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. É prestar um culto agradável, não a mim, não a você, mas um culto agradável a Deus. E Maria Madalena nos ensina isso. Mas há alguns pontos também de destaque que eu quero também chamar a atenção dos irmãos. Maria demonstrando o seu amor, a sua devoção. Ela mostra que o propósito primeiro e último da sua vida é Jesus. Mas Maria, amados, ela está tomada por um desespero. Ela está tomada pelo medo. Ela está tomada pela tristeza. E os discípulos e os anjos perguntam para ela: por que você está chorando?
E também ouvimos na resposta de Maria, em que ela diz: levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Isso também mostra na resposta de Maria, amados irmãos, que Maria tinha esquecido, tinha apagado da sua mente aquilo que o Senhor pronunciou antes de morrer. E não somente o Senhor, amados irmãos, as Escrituras, os profetas já revelaram ou anteciparam aquilo pelo qual o Messias, Jesus Cristo, o que ia acontecer com ele. E isso nos ensina o seguinte, amados irmãos, que é o primeiro ponto de destaque importante nesse relato aqui, o olhar de Maria Madalena naquelas circunstâncias, naquela situação, a impediu de enxergar os planos e as promessas de Deus. Maria, no seu desespero e na sua tristeza, ela levaram embora no Senhor, não sei onde puseram. Maria se esqueceu dos planos de Deus. Maria se esqueceu das promessas de Deus. Maria já não mais lembrava do que as Escrituras falaram. Maria já não mais lembrava do que os profetas falaram. Maria já não mais lembrava do que o próprio Jesus falou. E em Mateus capítulo 12, versículo 40. Mateus 12, 40. Vai nos revelar isso. Dizendo, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas olha o capítulo 16 também, de Mateus, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Essas foram as palavras de Jesus. E Maria não mais lembra das palavras de Jesus. Maria não mais lembra das Escrituras. Maria não mais lembra dos profetas. Maria se deixa ser tomada pelo medo, pelo desespero, pela tristeza, o que a impediu de enxergar os planos e as promessas de Deus. O segundo ponto de destaque, amados irmãos, que devemos lembrar, ou que o texto nos leva a perceber, é que o olhar de Maria nas circunstâncias a impediu de enxergar o próprio Jesus. Olha o versículo 14 aí de João 20. Nisso, ela se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Nisso, ela se voltou e viu Jesus em pé, ali em pé, mas não o reconheceu. Maria, tomada pelo desespero, pelo medo, pela tristeza, não conseguiu enxergar Jesus presente. O olhar de Maria nas circunstâncias, Maria Madalena nas circunstâncias, a impediu de enxergar Jesus. Amados irmãos, nós, por vezes, em situações de aflição, de dor, de luta, de sofrimento, e às vezes de desespero, amados irmãos, nos esquecemos de uma realidade crucial na vida do crente. E qual é que Jesus não nos abandona em momento nenhum. Jesus está conosco em todo tempo. Se você for comigo, amados irmãos, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo
23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E agora pula para o final aí de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, o versículo 20, que vai dizer: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O olhar de Maria nas circunstâncias, tomada pelo medo, tomado pelo desespero, tomada pela tristeza, a impediu de enxergar Jesus que estava presente. Amados irmãos, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, da existência humana, Deus está presente conosco. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus presente em todas as circunstâncias. Por isso, amados irmãos, não podemos nos permitir que a tristeza, o desespero, a luta, a dor, o luto, o sofrimento, a perda, a falta, nos impeçam de enxergar que Jesus está presente. Terceiro ponto, amados irmãos, de destaque aqui, que nós aprendemos nesse relato do apóstolo João, é que o olhar de Maria Madalena nas circunstâncias a fez procurar culpados. Olha comigo em João capítulo 20, versículo 15. Disse ele, Jesus: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. O olhar de Maria Madalena nas circunstâncias a fez procurar culpados. Maria ouve a voz de Jesus, Jesus está perguntando por que você está chorando, quem você está procurando, e ela vira para Jesus, mas não consegue o reconhecer, e ela então supõe ser ele o jardineiro, aquele que cuida do cemitério, aquele que cuida dos sepulcros, e aponta para ele: se você pegou Jesus, me diga onde você pegou, onde você o deixou, que eu o pegarei e o levarei. Maria, tomada pelo desespero, pela tristeza da perda, ela procura culpados. E nós vivemos hoje numa geração, amados irmãos, que, como diz o ditado, coloca a culpa em Deus e o mundo. Pessoas que não suportam passar pela aflição, não suportam passar pelo sofrimento, não suportam passar pela perda, não suportam passar pelo luto, não suportam passar pela falta. E elas começam a procurar culpados. A culpa é de alguém. Quando muitas das vezes, amados irmãos, Deus está nos ensinando. Por quê? Porque Ele está presente. Deus está revelando algo maior. Ou Deus está demonstrando para nós, mesmo diante do seu sofrimento, a sua soberania, o seu poder. E algo, muitas das vezes, amados, maior do que nós. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Os propósitos de Deus são maiores do que os meus. Por isso, amados irmãos, também não podemos permitir que o olhar nas circunstâncias nos faça procurar culpados. Mas que diante da perda, diante da dificuldade, da aflição, que a gente busque a Deus e descanse na soberania de Deus. Eu caminho para a conclusão, amados irmãos, levando-nos a refletir nessa narrativa do apóstolo João, que nos mostra algo espetacular, irmãos.
no prosseguimento desse texto. Mas antes de chegar nesse algo espetacular, nós precisamos, amados irmãos, entender que não devemos nos permitir ser tomados pelo medo e pelo desespero. Não deixar ser dominados pela tristeza, mas que possamos correr para os braços de Deus e nos lembrar que Deus tem planos, que Deus tem promessas para o seu povo. Jó já nos ensinava no final do seu livro: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E isso, amados irmãos, deve nos levar a descansar no poder de Deus, a descansar na soberania de Deus, a descansar na ação de Deus. Por quê? Porque Deus está presente. Ele continua governando e dirigindo todas as coisas com o seu grande poder. E é por isso que nós não devemos também procurar culpados. Mas algo espetacular narrado por João está, amados irmãos, no versículo 16. Ele nos mostra algo magnífico. Que Maria Madalena, tomada pelo desespero, tomada pela tristeza, chorando copiosamente, se esquecendo dos planos e das promessas de Deus, não conseguindo enxergar Jesus presente. Uma mulher que estava buscando culpados diante de toda aquela situação que ela estava vivenciando e experimentando. Algo espetacular acontece e as circunstâncias mudam drasticamente. Quando no versículo 16 diz a palavra: Jesus lhe disse, Maria. Jesus lhe disse, Maria. Foi aí, amados irmãos, que as circunstâncias mudaram. Que o olhar de Maria agora já não mais estava naquelas circunstâncias. Que agora Maria já não estava mais dominada pelo desespero. Provavelmente Maria agora começa a limpar os seus olhos, a limpar dos seus olhos as lágrimas e se volta para aquele o qual ela não tinha reconhecido. E ela exclama, Rabone, mestre. Agora ela sabe quem ele é. Tudo isso depois de Jesus dizer uma palavra só, Maria. O chamado, amados irmãos de Deus, é pessoal, é extraordinário, é magnífico. E quando Deus chama pessoalmente, chama internamente, quando Deus intervém na nossa vida, na nossa história, o desespero se dissipa. O medo se vai. Há consolo de Deus quando Deus nos chama e nos chama pelo nome. Maria. E foi aí que Maria Madalena olha e consegue enxergar Jesus. É por isso, amados irmãos, que nós cremos e cremos fielmente e verdadeiramente que se não for Jesus intervindo na nossa vida, nós continuaremos caminhando na escuridão. Se não for Jesus intervindo na nossa vida, logo, logo nós seremos, amados irmãos, como solo rochoso, como solo espinhoso, em que a gente até recebe a palavra com alegria, mas quando vem as circunstâncias difíceis, pé no caminho. A gente se esquece dos planos, nós nos esquecemos das promessas de Deus, nós já não conseguimos enxergar Jesus presente e a gente começa a procurar culpados. É por isso, amados irmãos, que nós cremos e clamamos para que Deus intervenha na nossa vida. Porque somente Deus pode tirar as escamas dos olhos. Somente Deus pode trazer luz aos nossos olhos e ao nosso coração.
Somente Jesus pode nos levantar quando estamos caídos. Somente Jesus pode nos consolar quando estamos entristecidos. Somente Jesus pode nos fortalecer quando estamos balançando. Somente Jesus pode nos salvar quando nós somos perdidos. É Jesus que intervém. E só depois da intervenção de Jesus, desse chamado pessoal, Maria, é que Maria consegue enxergar e entender que Jesus estava presente, que os planos e as promessas de Deus não acabaram, que não havia culpados. Jesus continuava governando a história. Ela chama Rabone, mestre. O Senhor está vivo. Amados, essa história, essa narrativa do apóstolo João, há um exemplo muito, nessa história, há um exemplo muito clássico e claro na Bíblia, que é o povo de Israel. O povo de Israel foi liberto do Egito e foi colocado no deserto. E em poucas semanas no deserto, o povo já estava se esquecendo da promessa de Deus. O povo já não confiava mais nos planos de Deus. O povo já não acreditava mais que Jesus estava presente. O povo estava todo o tempo colocando a culpa em alguém. Via de regra, a culpa era em Moisés. Mas o interessante, amados irmãos, é que essa história, essa narrativa, com esse exemplo do povo de Israel, se confunde muitas das vezes com a nossa história, com a nossa vida. Nós, em circunstâncias difíceis, somos, às vezes, nos permitimos sermos tomados pelo desespero, pelo medo, pela tristeza, de tal forma que a gente se esquece dos planos e das promessas de Deus. Se esquece que Jesus está presente. E a gente fica caçando culpados. É por isso, amados irmãos, que nós aprendemos com a história de Maria Madalena a nós definitivamente, a partir de hoje, correr para os braços de Jesus e descansar no Senhor Jesus. Ouvir a voz do Senhor Jesus e confiar no Senhor Jesus. Os discípulos, assim como Maria, estavam entristecidos, chorosos, sem saber o que fazer. Porque se esqueceram das Escrituras, se esqueceram da palavra, se esqueceram daquilo que Jesus proclamou, enunciou. Na sexta-feira ele morreu, amados, mas no domingo ele ressuscitou. A promessa de Deus não falha. Os planos de Deus não se frustram. Não há impedimento para os propósitos de Deus. E devemos entender como servos de Deus, como filhos de Deus, pessoas que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, que foram salvas e transformadas por Deus, que nós fazemos parte dos planos de Deus. Que Deus tem promessa para o seu povo, mas em que muitos momentos da nossa existência aqui, amados irmãos, nós nem sempre vamos entender os planos de Deus. E às vezes os planos de Deus envolvem colocar a gente em situações de perda, de luta, de dificuldade, de falta, de perseguição. Mas nós precisamos lembrar que Deus tem planos, que Deus tem promessas. Precisamos lembrar que Deus está presente. E que Ele continua, em todo o tempo, governando a história. Por isso, amados irmãos, eu quero, junto com os irmãos, orar nesse momento. Clamar ao Senhor. Pedir ao Senhor. Para que se há alguém nessa noite tomado pela tristeza, dominado pelo desespero, pelo medo das circunstâncias difíceis que nos cercam,
Que nós, nessa noite, possamos nos voltar para a voz do Senhor, nos chamando nessa noite. E dizendo, eu estou presente. Eu estou presente. Lembre-se das promessas. Lembre-se dos planos. Não fique perdendo tempo buscando culpados. Descanse na minha soberania, diz o Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor, irmão. Corra para os braços de Jesus agora, hoje. Não ande perdido, como ensina aquele corinho, como uma folha seca caída no chão. Mas que cada um de nós possamos nos refugiar nos braços de Deus e descansar no seu poder, descansar na sua soberania, entendendo que Ele tem planos, entendendo que Ele tem promessas, entendendo que Ele está presente, entendendo que Ele está governando a história e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Amém.